Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje vamos falar sobre a atuação fonoaudiológica e a amamentação. Nós vamos falar tudo sobre isso, né? Como que a gente pode atuar dentro desse cenário enquanto fonoaudiólogo, o que a gente precisa saber para começar a atuar com a amamentação. Então, se você pretende trabalhar com a amamentação, se você gosta dessa área, né, e você é aí da fonoaudiologia, fica aqui comigo que vou te passar exatamente o que você precisa saber e exatamente como é que o fono vai atuar nesse cenário, tá certo? Primeira coisa que eu quero falar hoje, eu já vou começar assim pra gente, porque tem muita coisa pra gente discorrer, tá? A primeira coisa é a gente entender, gente, que a amamentação, ela é um saber que é comum a outras áreas, tá? Então engana-se aí quem acha que a amamentação é um saber do fonoaudiólogo, né? Às vezes na graduação a gente tem umas ideias assim, né? Como, por exemplo, a atuação com motricidade orofacial. Às vezes a gente tem a cabeça tão fechadinha que quem atua como MO é só fono. E quando a gente vai perceber, as nossas áreas elas podem se integrar com outras profissões, né? Nessa atuação de otimização das questões de motricidade orofacial, né? Mas claro, cada um dentro do seu quadrado, certo? E, por exemplo, né, dentro da disfagia, a gente atende, né, a gente faz a reabilitação de disfagia, lógico, mas a gente trabalha com outros profissionais. É isso que eu quero dizer, né? Então, a amamentação, ela é um saber que perpassa todas as outras áreas, todas as outras profissões. E tanto quanto o fono estuda amamentação na faculdade, outras profissões também vão estudar. Lógico que na faculdade a gente acaba, né, direcionando o nosso olhar para as funções oromotoras, para aquilo que é expertise da fonoaudiologia, mas é um dos primeiros erros do fono achar que esse conhecimento é exclusivo da fono ou que assim, a fono, né, ela detém de um conhecimento exclusivo lá na faculdade que nenhuma outra área vê. Olha, eu te digo que inclusive na faculdade a gente vê a amamentação de maneira muito superficial. Então, a gente precisa também, né, colocar os pés no chão, entender onde a gente está, o que a gente pode contribuir e entender que as outras áreas têm o seu lugar, o seu papel fundamental na amamentação, né? Então a gente precisa abrir o coração, né? Ampliar os horizontes. Antes da amamentação ou antes da fonoaudiologia acontecer, inclusive a amamentação ela já era, né? Ela já existia. Então nenhuma profissão pode dizer assim, né? Por exemplo, tá? A enfermagem diz assim, a gente domina a arte da amamentação, manejo de amamentação é exclusivo da enfermagem. Não existe isso, né? Manejo de amamentação é exclusivo da pediatria. Não existe. Antes de existirem essas profissões, a amamentação já existia, né? Desde os primórdios da humanidade, né? O que o ser humano seria sem o leite materno? E aí, a gente pôde desenvolver a partir disso, né? Então, esclarecido esse ponto, né, de que a amamentação é um conhecimento que perpassa todas as áreas, eu preciso dizer que a amamentação ela é uma possibilidade grande, né, de atuação, sim, dentro da fonoaudiologia, que a gente precisa tomar posse do nosso lugar de fala. Por quê? Porque senão vem outras pessoas e acabam, né, fazendo aquilo que é expertise sua. E aqui eu quero separar as coisas. Quando eu disse que a amamentação é um saber que é transversal, que perpassa, né, todas as profissões, eu quis dizer que sim, a amamentação, cada um tem o seu papel fundamental, mas o papel que é do fono, a gente precisa tomar posse. A gente precisa tomar esse lugar. E qual é o papel que é do fono? Exatamente isso que eu vou dizer aqui, né, hoje, agora nessa aula para você, tá bom? Mas eu quero esclarecer assim, que existe um campo de atuação que é enorme, certo? Se a gente trabalha com função oral, se a gente trabalha, né, com todas as questões de motricidade oral, a gente trabalha com o bebezinho lá desde que ele nasce, né? Desde a primeira hora de vida, amamentação na primeira hora de vida, estabelecer essa amamentação. Por isso que o fonoaudiólogo ele é essencial na triagem neonatal, né? Pra gente fazer o teste da linguinha, por exemplo. A gente é essencial nessa parte aí, porque se o bebê ele tem um frenolo curto ou ele tem alguma questão de disfunção oral, a gente vai reabilitar para que esse bebê consiga amamentar, consiga extrair leite materno, né? Se mantenha em aleitamento materno exclusivo. Então, a gente precisa, né, tomar posse desse conhecimento. Inclusive, gente, eu preciso contar assim, um relato para vocês sobre essa questão da gente tomar posse desse lugar, porque muito poucas pessoas sabem, né, que a fonoaudiologia trabalha com a amamentação, né? Muito poucas pessoas até conhecem a fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia é uma profissão nova, se a gente for pensar.
Mas muita gente acha que fono só trabalha com a parte de fala, muita gente acha que fono só trabalha lá com a parte de disfagia, né? Só se a criança tiver um problema de deglutição, aí a fono vai trabalhar. Ou se a criança precisar de fazer um teste da linguinha, um teste da orelhinha. Só isso, não é só isso, né? O fono tem um papel essencial e as pessoas não sabem, muitos profissionais não sabem. O que acaba acontecendo se a gente não tomar posse disso, né? Os encaminhamentos inadequados. Então, por exemplo, eu conheço uma história de um bebê que tinha uma disfunção oral importante, precisava ser acompanhado por um fonoaudiólogo, né? E aí, o que esse bebê tinha? Tinha um consultor de amamentação, né? Que era um bom consultor de amamentação, mas que desconhecia essa parte da fonoaudiologia. O que aconteceu? Na hora que apareceu a disfunção oral, o que o consultor orientou? Olha, busca um osteopata. Eu trabalho junto com osteopata, né, faz um trabalho excelente com disfunção oral. E, gente, eu quero dizer que faz, mas não o trabalho que o fono faz, né? O trabalho do osteopata é e o osteopata tem uma função específica, né? Quem não sabe o que é osteopatia, um campo aí de atuação lá dentro da fisioterapia, né? E que ele vai trabalhar o corpo, as questões ósseas, né? Do organismo do bebê para organizá-lo, né? Globalmente. E essas questões de disfunções não só orais, né? Mas corporais, bebês que têm assimetria craniana, bebês que têm torcicolo congênito. É super fundamental a gente fazer esse paralelo, essa ligação com a osteopatia. Mas a atuação, por exemplo, na frenotomia, no pós-operatório de frenotomia, né? O fonoaudiólogo, ele precisa tomar posse desse conhecimento para começar a atuar aí e a gente, né, mostrar o nosso lugar de fala, falar, não, né, outro dia eu vi aí, né, continuando essa história de que o profissional encaminhou para o osteopata, aí tinha um pediatra que falou o seguinte dentro dessa história, né, a gente tem que lembrar que os fisioterapeutas trabalham com função e tudo, a gente tem que lembrar que se a gente está falando em reabilitação de função, a gente pensa na fisioterapia, porque eles vão trabalhar a função, e vão mesmo, mas nunca como fonoaudiólogo, gente. A gente estuda cabeça e pescoço aprofundadamente, né? Ninguém estuda mais cabeça e pescoço do que o fono, do que o dentista, né? Ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o médico que trabalha nessa área, né? O otorrino, né? Então, assim, se a gente for pensar na reabilitação, é a expertise do fono, né? A gente estuda, mergulha nessa área de cabeça e pescoço. Então, se é para reabilitar sucção, se é para reabilitar disfunção oral, né? Quem é habilitado para trabalhar nas disfunções orais é o fono, tá? Já adiantando um pouco do que eu vou falar aqui, certo? Então, tem essa historinha e eu vejo essas historinhas se repetir muito na prática, né? Muitos profissionais ainda desconhecendo isso. E aí, gente, assim, a gente às vezes quer cobrar muito dos profissionais que conheçam, né? Que encaminhem, que façam as coisas da maneira que devem ser feitas, né? Às vezes a gente reclama de outros profissionais vindo fazer o que é nosso no nosso lugar, mas muitas vezes a gente não se posiciona tomando esse lugar de fala, né? A gente gosta muito de reclamar, né? Falar assim, mas aquele profissional tá tomando... Se a gente estivesse ali atuando também com a área dele, ele não ia gostar, mas tá atuando na nossa área. Aí eu pergunto pra você atua na sua área? Né? Você sabe do que você é capaz, do que você é capacitado para fazer? E a gente, enquanto fonoaudiólogo, tem essa responsabilidade, né? Ética profissional, de saber com que a gente pode trabalhar, né? E de tomar esse lugar de fala mesmo, né? E de peitar aquilo que a gente estudou para fazer. A fonoaudiologia, ela existe por um motivo, né? E a gente precisa saber qual é o nosso lugar de fala. Então, dentro da amamentação, sim, a gente tem um papel importantíssimo, tá? E aí existe uma outra questão que muitos fonoaudiólogos pensam, né? Só o neonatologista pode atuar com a amamentação, só o fono da NEO. Se ela fizer uma especialização em NEO, aí sim, ela vai estar apta para atender a amamentação. Ó o dedinho. Quem foi que te disse isso, né? Não existe essa ideia. Na verdade, né, o fono da NEO, ele se aprofunda às vezes, sobre essas questões de amamentação. Mas ainda existe um conhecimento que é muito raso, tá? Se a gente não escolhe, não decide estudar a amamentação de fato de verdade, a gente corre um sério risco de, mesmo sendo fono de NEO, não atuar assertivamente com neonatologia, né? E assim, gente, eu preciso lembrar para vocês que a atuação em amamentação, ela não se resume à neonatologia. Não são só bebês de 0 a 3 meses que amamentam, não são só bebês que amamentam. A gente tem crianças maiores que amamentam. E quando a gente fala de amamentação, a gente precisa entender esse lugar. Porque nós, enquanto fonoaudiólogos, vamos atender crianças e bebês
durante, né, um bom tempo de vida. E a gente vai precisar entender esse histórico de amamentação, a gente vai precisar entender a amamentação para saber como isso tem impactado, né, as questões de linguagem dessa criança, por exemplo, se você trabalhar com linguagem de repente, né, as questões de fala, o uso de bicos artificiais, como isso está impactando a fala, e o conhecimento de amamentação te permite atuar com assertividade em relação a isso. Então imagina aí, quantas mães não chegam no consultório falando assim, olha, eu queria, meu filho tem 2 anos já, ele aqui tá com essa questão de fala, ele já amamenta ainda, eu quero tirar o TT. Mas ele amamenta, eu acho que isso está interferindo na fala. Aí, se é um profissional desatualizado, que chega, a mãe fala isso, e que está no TT, e um profissional desatualizado vai dizer o seguinte, olha mãe, então tem que tirar o TT. Enquanto ele estiver aí no TT, vai ser difícil dele começar a falar. Gente, isso é absurdo e eu já ouvi isso, né? Então a gente precisa saber como a gente se posiciona. Outra coisa que acontece muito na clínica fonoaudiológica, infelizmente, mas eu tô aqui pra gente realmente reconstruir, né? Um novo olhar, um novo lugar de fala, é que, assim, crianças que têm dificuldades alimentares, né? Muita gente acha assim, não. A criança amamenta ali já com 3 anos e amamenta. Tá? E aí, muitas pessoas, né, já vi muitos fonoaudiólogos dando essa orientação, isso é absurdo, gente, falar assim, ó, olha mãe, tem que tirar o TT, porque senão esse bebê não vai conseguir comer, né, se você não tirar o peito, vai ser muito difícil dele comer. Gente, a relação com o TT, a relação com a alimentação, ela tá diretamente ligada, mas não é nesse sentido, tá? A amamentação, ela traz segurança, traz afeto, traz vínculo para que essa criança desenvolva uma alimentação, né, efetiva, saudável, regular. E se a gente, se porventura essa criança passou por algum processo aí nessa aprendizagem de alimentação, não foi culpa da amamentação. A gente precisa ter isso muito claro, né? Um processo aí de alimentação que passa por uma dificuldade pode ter diversas vertentes. E eu te garanto que não é uma vertente a amamentação. Não é isso que dificulta, né, as questões de alimentação da criança, né? A amamentação sim é vínculo, sim é apego, né? E isso é saudável para as crianças. A gente tem uma ideia de crianças que são apegadas à mãe, né? De crianças que realmente solicitam peito, são crianças que são mal acostumadas. Não tem essa fala? E isso é algo completamente avesso à ideia de promoção de amamentação. O que o Ministério da Saúde faz? A Organização Mundial da Saúde, o que ela recomenda, né? Aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno até os 2 anos ou mais, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, continuado até 2 anos ou mais, né? E aí, às vezes, a gente pega crianças de 4 anos que estão amamentando e fala, nossa, que absurdo, né? Que absurdo essa mulher dando peito para essa criança. Gente, primeira coisa, né? A gente, enquanto profissional, precisamos ter ética, né? Responsabilidade, né? Entender sobre saúde materno-infantil para estar tecendo qualquer tipo de consideração sobre isso. E segundo, né, ter respeito pelo processo do outro, né? Você que é a mãe, é você que tá amamentando, né? E é confortável para essa dupla? É confortável para essa mãe e para esse bebê? Tá tudo bem, né? Esse bebê tá recebendo leite materno, a gente precisa entender a importância do leite materno para o desenvolvimento dessa criança. Então, se a gente não entende isso, a gente corre um sério risco de promover desmame. Né? E promover desmame nunca é algo legal, mesmo que seja aos 4 ou 5 anos de idade, gente. O desmame é algo gradual e é algo que deve ser considerado pela dupla, né? É algo que tem que ser guiado pela dupla. Nós só facilitamos esse caminho. Sempre digo o seguinte, que a gente é ponte nesse processo, né? A gente não é o caminho, a gente é a ponte que facilita o caminho, né? O caminho, ele existe, mas existem obstáculos. E a ponte, ela existe para poder superar os obstáculos. Então, nós somos ponte para levar essa dupla até a efetividade de amamentação e para poder estabelecer uma amamentação que seja efetiva, eficaz e que realmente traga frutos, né, para essa dupla, que realmente seja tranquila, saudável, que tenha muito benefício para essa dupla, não é verdade? Então, a gente precisa entender o nosso lugar de fala. Tá? Então, quando eu falo assim que a fono neonatal vai trabalhar mais diretamente com isso, realmente porque ela pega os bebezinhos ali pequenininhos, né? E muitas mães com desejo de amamentar, e é nessa hora que mais pega, né, a questão de saber atuar com a amamentação. Porque se você trabalha com neonatologia e não sabe atuar com a amamentação, o que é saber atuar com a amamentação, Carol? Não é só saber colocar o bebê no peito, não é só saber identificar uma pega correta, né? E que muita gente não sabe.
Aqui eu preciso falar pra vocês, muita gente não sabe identificar uma pega correta. Se você acha que pega correta é boca de peixinho, você tá equivocada. Eu preciso dizer isso aqui, né? Pega correta não é boca de peixinho, a gente precisa desmistificar. E às vezes a gente acaba reproduzindo mesmo, falando pras mães, usando determinados tipos de linguagem que acaba confundindo a cabeça das mães, né? E existe um tipo de pega, né, que é o mais efetivo pra dupla, pra o bebê, muitas vezes, né? Mas precisa de lábio evertido, né? Precisa de narinas livres, precisa de queixo encostado na mama, precisa abocanhar boa parte da areola, não a areola toda. Então, a gente precisa entender que é muito mais do que ver uma boca de peixinho, tá? É muito mais olhar se esse bebê tá deglutindo seio materno. É muito mais, muito mais olhar se a mãe tá sentindo dor ou não na hora de amamentar. Tem muitas coisas que envolvem o processo de amamentação. Sim, é dor, sim, é efetividade da mamada, sim, é ganho de peso, né? Sim, é postura, posicionamento, é entender como tá funcionando, né, todas as funções orais desse bebê, como tá funcionando essa mama, como é que tá produzindo leite. Então, imagina, muita coisa que a gente precisa saber. Então, nem sempre a gente estuda isso quando a gente tá lá na NEL, tá? Então, eu já trabalhei com neonatologia, tenho, né, especialização e fiquei 2 anos só inserida nessa área de neo. E é fundamental que a gente saiba de determinadas coisas que eu só aprendi quando eu resolvi mergulhar, né? Não foi na especialização, a especialização não me deu isso, né? Eu tive que realmente correr atrás e buscar. Então, assim, lembrando que a amamentação faz parte de toda a primeira infância, né? E de boa parte da infância de muitas crianças, certo? E isso você não ouve em qualquer lugar, certo? Muitas vezes, quando a gente ouve fonos falando sobre amamentação, a gente sempre vê a fono falando de bebezinhos, né? Frenotomia, freio lingual curto, a importância de observar a pega correta, a postura, desmistificando algumas coisas que fazem parte ali do primeiro processo do estabelecimento da amamentação. Mas quando a gente fala sobre continuidade de amamentação, quantos fonos falam sobre isso, né? Obrigada, Moto. Quantos fonos falam sobre isso, né? Sobre efetividade, sobre continuidade de amamentação. E isso também faz parte da nossa atuação, porque se a gente não sabe, por exemplo, orientar no retorno ao trabalho, orientar na introdução alimentar, para dar continuidade à amamentação, a gente não sabe trabalhar exatamente com a amamentação, certo? E aí sim, onde é que o fono vai atuar, Carol? Afinal de contas, se a gente tem que desvendar isso. Gente, o fono, ele vai atuar primeiro na triagem neonatal, né? Acho que é a primeira coisa ali, na hora que se solicita um fono, principalmente nos ambientes hospitalares, né? Vai trabalhar ali. É muito difícil hoje encontrar um fono que trabalha na parte preventiva, né? Às vezes os fonos que estão inseridos na atenção básica, sim, que vão conversar com as gestantes, mas isso ainda é escasso. Infelizmente, né? Porque se a gente trabalhasse mais com prevenção, a gente teria outros índices relacionados ao aleitamento materno, né? Mas ainda é muito incipiente essa questão de trabalhar com a questão da prevenção. O que a gente tem hoje? Os fonos realmente sendo solicitados para triagem neonatal. Aí é uma oportunidade, assim, ímpar, né? Trabalhar com o teste da orelhinha, trabalhar com o teste da linguinha. E é por aí, muitas vezes, que a gente começa a acompanhar essas duplas, certo? E depois da triagem neonatal. Aí a gente vai atuar no estabelecimento e na reabilitação das funções orais, né, adequadas. Então a gente vai trabalhar com sucção, com pega, com deglutição, para verificar a mobilidade, né, a integridade dos órgãos fonoarticulatórios, se a força estava legal, como é que tá, e é uma atuação específica com os bebês nesse caso, sim, né? Então, assim, é uma atuação com amamentação, mas quando a gente fala de função oral, a gente está falando de bebês, certo? Mas assim, gente, não adianta a gente saber avaliar tudo isso, né? Sensibilidade, reabilitar, se a gente não tem um olhar para a dupla. Quando eu falo de amamentação, eu preciso entender que existe uma dupla ali, né? E que se a mãe não tá bem, o bebê não vai tá bem. Se a mãe não tem boa produção láctea, o bebê não vai ganhar peso. Se o bebê não mama efetivamente, essa mãe vai produzir menos. E isso tudo tá interligado. Por isso sempre que se fala em binômio, por isso sempre que se fala em dupla, né? A gente nunca pensa em bebê sozinho. E esse é mais um erro, né? Quando a gente pensa na atuação fonoaudiológica, de achar que vai atuar só como bebê. E se você é fonoaudiólogo e você quer trabalhar com amamentação e você pretende, né, continuar trabalhando com amamentação, ou de repente começar a fazer isso, você tem que começar a abrir a cabeça para entender que você vai atender uma dupla, que você não vai atender só um bebê, que você precisa dar escuta qualificada para essa mulher.
Você precisa entender a história dessa mulher e como é que essa mulher está funcionando, né? Dentro ali dessa situação de amamentação, qual é a rede de apoio que ela tem, se ela tem rede de apoio, talvez você seja a rede de apoio dela. E isso é fundamental para poder estabelecer a amamentação. E a gente só entende isso quando a gente vai, né, para a prática. Perceber ali, quando a gente percebe as dificuldades, tá? A gente vai atuar, gente, na introdução alimentar, né? Na orientação à introdução alimentar e na ajuda, né, naquelas crianças que demoram um pouco mais ou não. Porque cada criança tem o seu tempo e é preciso respeitar isso, tá? Mas uma amamentação que é efetiva, ela vai ajudar demais numa introdução alimentar satisfatória, né? E às vezes chega muito bebê para mim no consultório assim, né? Bebês de 8 meses, bebês de 7 meses, né? Que começou a introdução alimentar. E aí, começou com muitas aspas, porque aí eu vou contar como é que isso acontece, né? E aí a mãe fez 6 meses, o que é que acha, né? Clique no bebê. Apertou um botão e o bebê vai começar a comer as comidinhas, né? Vai começar a aceitar. E aí as mães às vezes se surpreendem, né? Porque quando o bebê tá ali, mostrando todos os sinais de prontidão que ele tem, ela bota o bebê no colo, o bebê ainda tá com 5 meses, né? Tá perto de fazer 6, tá com 5 ali, ela tá comendo e o bebê tá com olhão, né? Ela tá ali almoçando com o bebê perto, tô comendo qualquer coisa, o bebê tá com olhão. Aí a mãe já faz a brincadeira, você tá querendo um pedaço? E aí a mãe já vai criando essa expectativa. Aí na hora que chega, que dá a comida pra criança, que geralmente é assim, né? Que é oferecido, faz uma papinha e oferece, a criança bota pra fora, a criança não quer, ela quer o tetê. E aí existe uma série de orientações que a gente precisa dar, né? Entender que esse bebê vai ficar saciado com o leite materno e entender que ele precisa criar uma relação com esse alimento. Então essa é uma super oportunidade do fono atuar, né? Para estabelecer outras funções nessa criança que só sugava e agora vai precisar aprender a fazer outros movimentos com essa língua, outros movimentos com esses órgãos fonoarticulatórios, vai precisar aprender a mastigar, né? E aí já mastigava bem lá os brinquedos, já mastigava os mordedores todos porque não quer mastigar a comida, né? E às vezes a gente acha que a criança é mágica, né? A introdução alimentar é mágica. Fez 6 meses. Tem criança que sim, vai ter mais facilidade, né? Nessa aceitação desses alimentos. E tem criança que vai demorar. E aí o que eu sempre falo para as mães, né? Mãe, não é assim. É dos 6 meses ao primeiro ano. Até o primeiro ano é o leite materno, que é o ouro, né? E ele vai continuar sendo ouro. Mas assim, o ouro de muitos quilates. Aquilo que vai ser mais importante para essa criança. Leite materno. E aí por isso que o conhecimento de amamentação dá muito subsídio para a gente intervir nesses casos, né? Então, a gente também vai poder intervir, né, e orientar os utensílios. Quais os utensílios, né, vão ser favoráveis para essa criança, como utilizar esses utensílios, tanto na introdução alimentar quanto no retorno ao trabalho, quais os utensílios vão ser melhores, né? Será que copinho a longo prazo é bom? Será que colher dosadora a longo prazo é bom? Quando é que a gente precisa utilizar isso? Quando é que eu vou utilizar? Será que eu vou precisar? Então, cada caso precisa ser individualizado. E a gente só vai saber fazer isso se a gente souber a amamentação. Então, essa é uma atuação que é do fonoaudiólogo, né? Orientar o utensílio. Orientar o utensílio é do fonoaudiólogo. Dizer qual é o utensílio que mais se adequa àquela criança. É claro que vai ter criança que vai se adequar melhor a um ou a outro, mas a partir da avaliação a gente vai poder descrever isso melhor, né? É o fonoaudiólogo que vai poder orientar isso, até para a gente evitar a confusão de bicos, né? Evitar a introdução dos bicos artificiais realmente, que na maioria das vezes só trazem malefícios, né, para a criança, na maioria das vezes, tá? Eu falo maioria das vezes que a gente tem umas exceções, bem exceções, mas não é nesse mérito que eu vou entrar aqui nessa aula hoje, tá? Mas assim, de um modo geral, a gente precisa orientar e saber utilizar os utensílios amigos da amamentação, certo? Uma outra parte que a gente pode atuar, né, é na melhora da produção láctea materna. Como assim, Carol? O que é que eu tenho a ver lá com a produção da mãe, né? E aí é uma parte que realmente a gente precisa mergulhar para aprender. Porque isso a gente não aprende assim na faculdade, né? A gente não tem uma matéria explicando o que é lactação, o que é, não tem. Se você teve, parabéns para você, mas de modo geral a gente não tem, né? Então, o que acontece? A gente precisa aprender como
produz leite, né? Como é que aconteceu a mamogênese, como é que aconteceu o desenvolvimento dessa mama, pra gente entender o que a gente tem hoje, né? Saber orientar uma ordenha, saber fazer uma relactação, né? E aí é engraçado porque parece que a maioria das pessoas não entendem e não sabem o que é uma relactação, e quando vê um fono fazendo uma relactação, fala, olha que maravilha, né? E às vezes a gente também não sabe, a gente sabe o que é a técnica de relactação, mas não sabe quando utilizar, né? Não sabe, e a relactação tem um poder enorme dentro da clínica fonoaudiológica, a gente pode utilizar a relactação para muitos casos, e eu te digo, quando a gente fala de utensílio, a gente tem que ponderar a relactação antes dessas coisas, né? E às vezes para a mãe vai ser muito melhor. Às vezes a gente tem até um julgamento que é nosso, enquanto terapeuta, de falar assim, a relactação vai dar um trabalho para essa mãe, ela não vai... Vocês já tentaram, né, dar leite no copinho para uma criança? Já perceberam o trabalho que é? Dependendo da criança, né? Dependendo de como se faz. Então, às vezes, a gente tem uns julgamentos, assim, que dá um trabalho para essa mãe. Eu já trabalhei, assim, numa equipe, né? Que às vezes a gente pensava, poxa, tá no ambiente hospitalar, dá um trabalho. Realmente dá um trabalhinho. Mas, muitas vezes, vai ser muito melhor do que utilizar um outro utensílio, tá? E a gente precisa saber fazer, saber como orientar, saber qual o raciocínio clínico que a gente desenvolve, né? Em relação a isso, para saber orientar bem essas mães. Tá? Então, a gente vai ter que saber ordenhar, para mostrar para essa mãe como é que faz a ordenha. E por que precisa saber de ordenha? Para manter a produção láctea dessa mulher, né? Peito é fábrica, né, gente? Quanto mais sai, mais vai produzir, né? Se parar de sair, o estoque, se parar de sair, né, ele não tem estoque. Ele só vai continuar produzindo quando for saindo, né? É uma fábrica muito inteligente. Se não sai, se não tá vendendo as coisas ali, então vamos parar a produção, vamos frear aqui, vamos economizar, porque não tá saindo as coisas aqui. Mas quanto mais sai, mais a fábrica tende a produzir. Entende? Vão gravando aí esses conceitos, viu? E aí a gente vai orientar também nas questões relacionadas ao posicionamento. Ah, Carol, isso é expertise só do fono? Não é, não. Mas por quê? A gente entende muito sobre posicionamento. A gente entende sobre alinhamento biomecânico ou não? A gente não estuda isso na faculdade? Então, a gente entende, né, por que o posicionamento adequado é tão fundamental para os bebês, para as duplas, né? Então, a gente vai saber orientar as posturas que vão ser melhor para cada caso, né? Se a gente pegar o conhecimento da faculdade e atrelar as possibilidades dentro da amamentação, ó, gente... É um estouro, né? É um boom, assim, de tanta coisa que a gente pode fazer, de tanta coisa, tanta possibilidade que a gente tem para atuar. Mas para fazer isso, precisa estudar sobre o tema, né? A gente pode atuar nas questões de vínculo mãe e bebê, promover o vínculo mãe e bebê. Ah, Carol, como é que promove vínculo, né? Gente, a gente tem que lembrar que o bebê ele precisa ser estimulado, né? E que para um bom desenvolvimento de linguagem precisa de estimulação, né? Ou eu tô errada? A gente precisa estimular essa criança, né? Desde quando ele nasce. Às vezes a gente tem uma ideia, ou pode ter uma ideia, criar uma ideia assim, de que estimulação de linguagem vai acontecer quando o bebê começar a desenvolver a fala. E não é por aí não, né? O vínculo que se estabelece desde a amamentação, essa segurança que esse bebê tem nessa mãe, nesse cuidador, é fundamental para as bases da linguagem, né? Quais são as bases da linguagem? O desenvolvimento, ele precisa saber olhar, ele precisa saber, né, espelhar, ele precisa saber como é que fala, usar os órgãos fonoarticulatórios. Começa tudo pelo espelhamento, né? E o bebê só vai se sentir seguro e confiante com as pessoas que fazem ele se sentir seguro e confiante, né? Para se desenvolver. Crianças, elas são como esponjinhas, realmente. Elas captam tudo do meio, do ambiente. E, realmente, se o ambiente não é favorável, se ela é uma criança que, por exemplo, é deixada chorando, geralmente o que acontece? Essas crianças se fecham. E isso impacta diretamente no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Então, as questões de linguagem, elas vão ser afetadas. Então, a gente precisa entender que a amamentação, sim, tem um papel fundamental aí nessa segurança dessa criança, né? No colo da mãe ou dos cuidadores, né? Nessa troca de olhares que começa ali na amamentação, esse cheiro, esse toque, tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento de linguagem, né? Aí vai começar o desenvolvimento motor dessa criança, ela vai descobrir mão, ela vai descobrir o mundo a partir da boca, certo? E tudo isso vai formar as bases para que ela realmente tenha um bom desenvolvimento de linguagem. Então, a gente precisa, sim, né?
promover esse vínculo no sentido de falar para essa mãe o quão que é importante, né, esse contato, né, e essa ligação com essa criança para o desenvolvimento dessa criança, né? Às vezes a gente tem aquelas crianças que não conseguem ficar em aleitamento materno exclusivo, né? As crianças que, por exemplo, precisam do uso de mamadeira e por isso não vai ter vínculo? Claro que não. Claro que não, a gente pode atuar também nesses casos, né? Porque as pessoas, quando entra um utensílio, mesmo que não seja a mamadeira, tá? Olha bem isso. Quando entra um utensílio, mesmo que seja o copinho, mesmo que seja a colher dosadora, certo? A gente pode ter ali, ao invés de pais, mães, cuidadores, a gente ter meros alimentadores, né? E até um robozinho poderia alimentar uma criança. Mas qual é a sacada? Tem um ser humano ali, tem alguém que está cuidando, tem alguém que está prestando segurança, né? Tem alguém que está ali fornecendo aquilo que o bebê precisa e ele não consegue sozinho, né? E isso favorece o desenvolvimento dessa criança. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o utensílio para que os cuidadores não virem meros alimentadores. O processo de alimentação não é só ofertar comida, né? É comida, é afeto, né? Não é só afeto também, né? É nutrição, é bem-estar, é segurança, é relação social. Existem várias coisas que compõem o processo de desenvolvimento alimentar que vem de lá da amamentação, que vem de lá das primeiras experiências alimentares dessa criança. E aí a gente precisa falar sobre isso para entender a nossa atuação dentro desse lugar, né? Para entender o nosso lugar de fala, né? E às vezes, gente, essa estimulação de linguagem ainda na amamentação, eu vejo que às vezes fica a cargo de outros profissionais porque a gente não toma esse posicionamento. Se você já trabalhou em hospital, ou se você trabalha, de repente, né, em hospital que tem bebezinho, começa a observar o atendimento de outros profissionais, um TO, um fisioterapeuta, né? Muitas vezes até os enfermeiros da unidade começam a estimular muito essa criança do ponto de vista de linguagem, né, de sons, de brinquedos e cores. E claro que as outras profissões podem fazer isso, mas por que o fono não toma esse lugar de fala, né? Às vezes a gente fica ali na base, né? É só disfagia, é só dificuldade de alimentação, não é não, né? No nosso atendimento a gente pode promover muitas coisas, né? Existem bebês que não aceitam peito? Existem, né? Mas é muito difícil de existir um bebê que não aceita o peito. O que eu quis dizer é que existem bebês que não vão poder amamentar em seio materno por conta de alguma doença, né, da mãe ou do bebê. Vão ter bebês que vão ser disfágicos e a gente não vai conseguir deixar ele em seio materno. A gente só vai conseguir uma via oral segura, às vezes, para essa criança com um utensílio específico, né? Um bico com controle de fluxo. Infelizmente, existem esses casos, né? Mas, assim, bebês que não aceitam o peito é diferente. Tive um bebê que nauseava quando pegava o peito. Isso pode acontecer por uma série de fatores. Às vezes o bebê passou por muita intervenção, né, oral, às vezes fez uso de sonda oro ou fez alguma intervenção, ficou entubado, e aí eles criam uma disfunção oral, que é um reflexo de vômito, assim, exacerbado às vezes. Ou, nos casos de mamilo comprido, também acontece isso, né? Quando o bebê é muito novinho, a boca é muito pequenininha e tem um mamilo que é comprido. Então, isso pode causar náusea no bebê, porque o mamilo toca lá no fundo, né, da linguinha e tem o reflexo de vômito. E aí, com o uso dos utensílios, a gente pode otimizar a mudança de posicionamento, né? Ou então levar essa bebê para o fonoaudiólogo para trabalhar essas questões de náusea, porque quando está muito anteriorizado, ou seja, o que é anteriorizado? Quando está muito na frente, né? Tocou na boca ou tocou no início da língua, o bebê já está nauseando, isso é uma dificuldade, é uma disfunção oral, né? Precisa investigar o que é isso, essa hiperreatividade dessa criança, certo? Mas quando ele nauseia porque tocou lá atrás, é comum, né? É esperado, todo bebê faz náusea se tocar lá atrás na língua, se tocar lá no... Isso é um reflexo, inclusive, que é importante estar presente. Aí tem os casos de a mãe tem um mamilo comprido, mas muito compridinho, e aí o bebê nauseia, aí mudando o posicionamento, por isso que precisa ser acompanhado por um profissional que entenda de amamentação para saber como orientar nesses casos, tá bom, Lohane? Mas assim, não é que o bebê não aceita o peito, o bebê precisa sugar e é natural, ele já vem com esse, digamos assim, com esse aparato, com essa base de que vai nascer, vai sugar, e isso, ele já vem com essa sucção como reflexo,
né? Então, é só ajustar as coisas, né? Ajustar o posicionamento, porque a mãe às vezes tem uma mama muito grande, o bebê tem a boca pequenininha. Às vezes o bebê não tem uma sucção tão forte, precisa de fazer uma fonoterapia para melhorar a sucção, e aí vai ajeitar no peito. Então, pode ser assim, que precise de ajustes, mas que não aceitam o peito do ponto de vista assim, o leite é diferente, o bebê não tá aceitando. É diferente, né? Tem aqueles casos assim, de greve na amamentação, que é um caso específico, mas assim, só para te dar uma ideia, é quando a mulher, por exemplo, engravida e o bebê amamenta ainda, e tem um bebê que amamenta. Aí vai mudando, né, o seu leite, porque ela tá numa gestação nova e o leite vai mudando. E aí o bebê pode parar de aceitar por conta do sabor, às vezes por um pico de crescimento, ele começa a ficar mais enjoadinho, a pegar o peito, soltar o peito, pegar o peito, soltar o peito. Então precisa entender o contexto para entender realmente se é o bebê que está rejeitando o peito ou se é alguma situação que está desfavorecendo a mamada naquele momento, viu? Pronto, por nada. E aí, gente, a gente vai trabalhar também na prevenção das otites, tá? Porque se eu tô falando, né, sobre amamentação, eu tô falando sobre um padrão de sucção adequado, né? Mesmo que o bebê amamente deitado, ele vai estar recrutando músculos corretos para que ele, né, envie lá alimento para o lugar certo e para que ele limpe a tuba auditiva. Então, a amamentação, ela previne a otite. O leite materno, né, ele povoa aí a cavidade oral, as mucosas desse bebê com anticorpos, né, que protegem de vírus, fungos e bactérias. Então, o desenvolvimento de otites é muito menor, né? E aí, imagine se você já tivesse, né, ouvido isso antes de eu falar aqui. Quanto que a qualidade dos seus atendimentos, né, já teria sido transformada. Porque se eu tivesse ouvido isso antes de eu ter aprendido isso, eu teria evitado muita atuação equivocada. Então, é super importante que quanto mais, né, a gente tem essa necessidade de se debruçar sobre a amamentação, a gente busca o conhecimento nessa área. É super importante. Então, eram esses pontos que eu deixei aqui para falar com vocês hoje, né? E quanta coisa, né, o fono pode fazer dentro da amamentação. Então, assim, ó, é otite, é questão auditiva, é questão de linguagem, é questão de motricidade, né? É questão de lactação, é manejo dessa dupla, muita coisa. E durante todo o processo de amamentação, o fonoaudiólogo é um profissional essencial para acompanhar essas famílias, tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Tem? Deixa eu ver aqui. Não, né? Então tá ótimo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê então na próxima aula do TT, tá certo? Um beijo e até mais. Obrigada pela presença.